Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos concurseiros para os concursos das carreiras policiais. Por Carlos Soldado de Souza, professor de legislação do Tático Concurso. O cursinho aí que chegou para aprovar bastantes guerreiros aí com eficiência. Vamos lá dar continuidade aí a resoluções de questões do concurso passado. Nesta oportunidade vamos estudar vamos resolver todas as questões do concurso de 2016, o meu concurso, da parte do estatuto. Terminando essas questões, eu vou fazer um vídeo só com as do Código Disciplinar e eu creio que um vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou fazer tanto do concurso de 2012 quanto do concurso de 2016. Vou juntar, vou jogar, tem a da CGD ainda. Aí sim depois eu começo jogando ali no YouTube umas videoaulas. De antemão peço para os senhores seguir lá a página no Instagram, Tático Concursos Oficial. Tem esse símbolo aí da caveirinha que está aparecendo aqui em cima aqui. Esses dois símbolos no perfil Tático Concurso Oficial. Lá nós postaremos questões, bizus, dicas, tudo mais referente aos concursos. Vamos começando aí respondendo as questões. Primeira questão que caiu em 2012, lá foi, na minha prova foi questão 61, diz: os atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados apenas no Diário Oficial do Estado. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então vamos lá. Os atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicadas. Quando a questão vinha trazendo palavras limitantes, já fique QAP, fique com o pé atrás. Quando é apenas no Diário Oficial, não. É também publicado no Diário Oficial, correto. Mas o nosso estatuto traz lá no artigo 8º, parágrafo único, que não é no Diário Oficial, é no boletim interno. No boletim interno, os assuntos exclusivamente internos. Ah, professor, o que é assunto exclusivamente interno? Ah, transferência de praça, punições. E nomeação? Não, nomeação não. Nomeação tanto publica-se no Diário Oficial, quanto também publica-se no boletim interno. O que foi assunto exclusivamente interno, que é de interesse dos militares estaduais, tanto do bombeiro quanto da PM, é publicado no boletim interno. Exemplo: transferências, punições, disposição de oficiais, classificação de policiais militares, comportamento, publicação de comportamento, medalhas, tudo isso aí é publicado no BI. Portanto, a questão encontra-se errada, ela encontra amparo legal no artigo 8º, parágrafo único do Estatuto. Vamos para a próxima. O militar estadual alistável é elegível, mas, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura na JE, apresentada pelo partido político e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo de promoção e da percepção de remuneração. Vamos lá. O candidato alistável, o militar alistável é elegível. O que significa isso aqui? Se pode votar, pode ser votado. Significa isso. Se o militar pode votar, então ele pode ser votado. Ou seja, se é alistável é elegível. Mas se contar menos de 10 anos, é que você, quando você vê essas questões na prova, você grifa logo aqui, ó, porque pode ser ou mais de 10 anos ou menos de 10 anos de serviço. A gente sabe que quando ele tiver menos de 10 anos, que se candidatar, ele será sim, terá um prejuízo, e esse prejuízo ele é automático, definitivo e imediato, automático, imediato, definitivo, né? Do provimento do cargo, ou seja, ele sofre o dia PPP. Prejuízo definitivo, imediato e automático do provimento do cargo que ocupa vai deixar de ocupar, da promoção, se estava para ser promovido não será mais, e o QS, né, a remuneração, estava recebendo remuneração, a remuneração é cortada. Então, questão aí corretíssima, questão prevista, então, no artigo 53, se não me engano, inciso, se eu não me engano, inciso 1.
Vamos para a próxima questão. Fala aí sobre o subsídio. Essa questão caiu em tanto em 2012 quanto em 2016, se não estou enganado. Vamos lá. O subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, inclusive nos casos previstos em lei. Prestar atenção aqui. Essa questão ela tem uma aparência de estar correta, mas vamos lá examinar passo a passo. Cadê aqui a canetinha? Está aqui no canto. O subsídio aos vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis, certo? O que é irredutível? Não pode reduzir o salário. Ou congela ou aumenta. Ou não tem reajuste ou não diminui. E não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto. Você não pode comprar, fazer uma dívida e dar o seu salário como garantia, o seu subsídio. Não pode. E nem pode ter determinação judicial que determine que o seu salário seja apreendido para pagamento de alguma dívida que você contraiu. Só que o erro está aqui, ó. Inclusive nos casos previstos em lei. A palavra correta aqui é exceto. Por quê? Porque a exceção a esta regra, um exemplo é a pensão alimentícia, que a gente chama de PA. Pensão alimentícia. Que determinação judicial pode descontar, mediante acordo, né? Descontar um valor X para você pagar a pensão alimentícia. Então, nesse caso aqui, que é um exemplo que eu consigo citar, é permitido sim descontar, é um certo sequestro, né, do seu salário. A parte vai para o seu dependente, o seu filho. Próxima questão, sim, questão errada, pessoal. Cadê a canetinha? Está aqui. Questão errada. Com previsão legal lá no artigo 55, se eu não me engano. 54 ou 55? Acho que é 55. Vamos para a próxima. Próxima questão. A partir da criação de um cargo militar estadual, até que o militar estadual dele tome posse, será o mesmo considerado vago. A partir da criação de um cargo militar estadual, criou-se um cargo, até que um militar estadual dele tome posse, será o mesmo considerado vago. Certeza. Questão lógica aí também, a canetinha sempre fica embaixo. Questão lógica, está lá no artigo, se eu não me engano, 38, questão do artigo 38 do Estatuto, inciso 1º, esse lado. Lá traz aqui as causas de vacância do cargo. Vamos ler aqui o que é que diz o artigo 38 do nosso Estatuto, que trata sobre as vacâncias no cargo do militar estadual. Pois bem, diz que o cargo militar estadual é considerado vago desde a partir de sua criação até que o militar estadual dele tome posse. Então, questão correta. Artigo 38, inciso U. Só que tem outros momentos também. A questão não limitou, a questão deu um exemplo. Tem também desde o momento em que o militar estadual foi exonerado, demitido ou expulso. E também se ele tiver falecido, se tiver extraviado e se for considerado um desertor. Então, são esses, acho que são 7 casos aí de vacância de cargo. Questão corretíssima. Próxima questão. O militar estadual da ativa, no exercício de função militar, de natureza militar ou de interesse militar, é dispensado de servir como testemunha em juízo acerca das diligências que realizou, dado o seu interesse na causa. Pessoal, se a gente ler essa questão sem antes ter estudado o Estatuto, estamos passíveis de errar. O militar estadual na ativa. Até aqui está padrão, está TAJ. No exercício de função militar, está exercendo uma função lá da militar, de natureza militar, não tem para onde escapar não, ou até de interesse militar, é dispensado de servir como testemunha em juízo acerca das diligências que realizou. Deixa eu traduzir para vocês. O policial cotidianamente participa de uma ocorrência. Em um desses S13, muitos desses S13, deu voz de prisão, conduziu à delegacia e lá ele foi ouvido na condição de testemunha do seu S13, da ocorrência que participou. Algum tempo depois, terá audiência lá do cara que ele prendeu. A audiência pode ser de instrução, mas já acho que já é as primeiras audiências de julgamento. Você é intimado, via ofício, é oficiado, para que vocês compareçam à audiência, para servir como testemunha. Entendeu?
Você não tem interesse na causa. Você está indo para servir como testemunha. Você foi convocado, intimado pelo juiz. Então você não é dispensado. Aliás, aqui a questão está dizendo que você é dispensado. Você não é dispensado. Não é dispensado de servir como testemunha. Ah, de Souza, mas eu vi no estatuto que a gente é dispensado, o militar é dispensado. Dispensado das funções da justiça eleitoral e dispensado do tribunal do júri. Testemunho do tribunal do júri, para ser um jurado. Mas para servir de testemunha dos S13 que realizou, lembra aqui, ó, aqui, ó, S13 é ocorrência, é diligência na nossa gíria. S13 que participou. Todo policial, quando faz uma prisão, já sabe que lá na frente, 3, 4 meses depois, 1 ano depois, vai ter audiência e ele vai ser chamado. E se faltar, viu, menino, dá um busto danado. Então, eu já fui para umas... Rapaz, perdi a conta de quantas audiências eu fui. De DS3 que participei, prendemos lá o infrator. E depois teve audiência. Teve audiência que eu nem me lembrava mais do caso. Muito tempo que passou do dia da prisão para o dia da audiência. Mas é assim mesmo. Questão aqui errada, viu? Onde é que essa questão encontra amparo legal, de Souza? Lá no artigo 7.1. Próxima questão. É vedado a qualquer civil ou organizações civis o uso de uniforme ou a ostentação de distintivos, insígnias, agildas ou emblemas, iguais ou semelhantes, que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Questão aqui, ó, tá TAJ total. A questão está corretíssima. Essa questão encontra amparo no artigo 7.6. Eu acho que é o artigo que fala sobre o uso do uniforme. E é vedado a qualquer civil. O que é civil? É policial civil, professor? Não, civil comum. Você que está estudando para o concurso. Ou organizações civis, associações, alguma coisa, de usar ou ostentar o uniforme. Ah, mas o uniforme tem que ser completo? Não precisa ser completo. Já viu que caiu no concurso passado que o uso isolado também é proibido. Entendeu? Um exemplo. Não sei se você já viu, deixa eu ver, em algum shopping, os bombeiros civis, né? Usando o uniforme muito idêntico com os bombeiros militares. Muito semelhante, né? Muito idêntico, muito semelhante. Não pode. De acordo aqui com o artigo 7.6, essa conduta aqui é vedada, viu? E lá na frente, acho que lá no final do estatuto, diz que é passível de responder tanto a pessoa que está usando como os diretores ou chefes da organização. Então, questão certa, prevista aqui nesse estatuto. Vamos para a próxima. Nesse artigo. Próxima questão. O militar estadual que tenha sido afastado temporariamente do serviço ativo por ter sido julgado incapaz após 1 ano de tratamento de saúde deverá ser agregado, sendo que a agregação é a situação na qual o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Pessoal, questão perfeita. Vamos lá para o parte. O militar estadual que tenha sido afastado temporariamente do serviço ativo por ter sido julgado incapaz após 1 ano. O cara estava de LTSP por mais de 1 ano. Foi para a junta médica e foi julgado incapaz temporariamente. Ou seja, não, cara, você vai estar incapaz temporariamente de tirar serviço ativo. O que é que nós vamos fazer com você que está incapaz, que passou mais de 1 ano, que após 1 ano de tratamento de saúde não se curou? O que é que acontece? Você vai ser agregado. Nós vamos lhe agregar para que você se trate. Ah, eu estou deixando de ser um policial. Não. Você vai ser agregado. Só o que é agregado não vai tirar mais serviço. Vai permanecer na escala sem número. Entendeu? Você deixa de ocupar vaga na escala hierárquica. O que é a escala hierárquica? Por exemplo, todo dia no seu quartel, na sua companhia, tem a relação dos PMs que vão tirar serviço. Pronto, você sai da escala. Você não tira mais serviço. Está fora da escala e fica sem número. Entendeu? A situação é essa. LTS. Ah, deixa de ser um policial ativo? Não, você continua ativo. É um ativo agregado. Está de licença, está agregado para terminar de tratar. É diferente do afastado definitivamente do serviço ativo por ter sido julgado incapaz. O afastado definitivamente, ele vai ser reformado. O temporariamente não é, porque ainda tem jeito, ele tem como se curar, tem como
restaurar a saúde, aí 1 ano não foi suficiente, então agrega para ele passar o tempo se cuidando e depois voltar. Questão aqui, correta, artigo 172 e parágrafo 1º, inciso 3, a linha A. É grande, né? Mas é assim mesmo. Próxima questão. A ordenação da autoridade é realizada por postos ou dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação e se faz apenas pela antiguidade. A autoridade é realizada por postos de graduação. Tá certo. A autoridade começa aqui. SD, cabo, sargento, e aqui você entende-se os 3 níveis de sargento, primeiro, segundo, terceiro, o subtenente, aí aqui nós temos o tenente, aqui você pega aqui como primeiro e segundo tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e o coronel comandante-geral. Veja que daqui para cá são praças. Daqui para cá são oficiais. Isso aqui é posto. Esses cargos aqui são graduações. Então ele diz que a ordenação da autoridade é realizada por postos ou dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação. Tá certo aqui, ó. Dentro da mesma graduação nós temos de cabo a soldado e mesmo dentro do mesmo posto nós temos de tenente a coronel comandante geral. Agora, essa ordenação, a ordem de autoridade, ela não é definida apenas pela antiguidade. Temos também o caso de precedência funcional. Precedência funcional. Por isso que a questão está errada. Vocês podem ver essa questão aqui com maior afinco lá no artigo 29, parágrafo 2º. Que vocês vão dar uma lida e vão entender. Próxima questão. O cargo militar é considerado vago somente na hipótese em que o militar estadual foi exonerado, demitido ou expulso. A gente viu mais para cima, na questão que caiu, que era inclusive correta, que, aos casos de vacância do cargo. Da onde foi tirada essa questão, professor? Foi tirada aqui, do artigo 38. Só que preste atenção, na questão passada, ele não limitou, ele deu um exemplo. Ele disse, é considerado vago cargo militar a partir da sua criação até que o militar estadual tome posse. A gente sabe que tem mais outros quesitos que tornam o cargo vago, mas lá na questão passada ele não limitou. Olha a diferença. Nessa questão, ele diz que o cargo militar é considerado vago somente na hipótese em que o militar estadual foi exonerado. Quando ele dá somente, dá-se a entender que só é nesses casos aqui que gera vacância. Quando a gente sabe que a questão está errada, pois ainda tem o falecimento, tem quando criar um cargo, questão aí do artigo 38 também, pode dar uma lida no caput do artigo, no artigo todo, que vocês vão ver a diferença. Questão errada, muito cuidado aí com as palavras limitantes. Penúltima questão, posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo governador do estado, correspondendo cada posto a um cargo, enquanto graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da respectiva corporação. Vamos lá de novo. Vou botar aqui separado. Vou colocar aqui, ó. Soldado, cabo, sargento, e aqui tem primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, e o subtenentezão, o subão, pantera negra. E daqui dos oficiais, vou botar aqui até mudar a cor da canetinha, para ficar mais fácil a assimilação. Vou pegar esse roxo aqui. E dos oficiais nós temos o tenente. Aqui você imagina que tem o segundo e o primeiro tenente. É só para a gente não perder tempo. Capitão. Major. Tenente-coronel. Coronel. E o coronel comandante-geral. Certo? Vou mudar aqui a cor de novo da canetinha. Vou botar um verdinho aqui para falar dos praças. Ele diz que posto é o grau hierárquico do oficial. Beleza, vamos começar aqui. Ó. O posto é o grau hierárquico do oficial.
Isso aqui tudo, pessoal, é posto. E o posto nada mais é do que um cargo militar. É o cargo militar dos oficiais. Qual é o cargo militar dos oficiais? O posto. E esse posto ele é conferido por ato do governador do estado. Agora nós vamos lá para a graduação. Vou mudar aqui a cor, pegar aqui o amarelozinho. Isso aqui tudo é graduação. O nome disso aqui é graduação. Cada graduação equivale a um cargo. E a graduação é conferida por ato do comandante-geral. Agora vocês concordam comigo? Deixa eu pegar aqui o vermelho de novo. Vocês concordam comigo? Aqui do lado. Que nós temos o cargo. E temos o cargo, o posto. E temos as graduações. Você concorda comigo que graduação e posto são cargos? Concorda. E que o posto é conferido pelo governador? E que a graduação é conferida pelo comandante-geral? É só o que a questão está dizendo. Posto é o grau hierárquico do oficial. Está aqui. Posto é o grau hierárquico do oficial. Conferido pelo governador do estado. Está aqui. Correspondendo a cada posto, um cargo. Está aqui. Enquanto graduação é o grau hierárquico da praça. Aqui. Isso aqui tudo é o grau hierárquico da praça. Conferido pelo comandante-geral, correspondendo cada graduação a um cargo. Questão perfeitíssima de correta. Prevista aí no artigo 30, parágrafos 1 e 2. Primeiro e segundo. Última questão. Um soldado militar estadual que cometer crime definido em lei como crime militar será processado e julgado em primeira instância pela Justiça Militar do Estado e em segunda instância pelo Superior Tribunal Militar. Pessoal, vamos ficar atento. Questão aí lá do artigo 51. Falei que caiu uma questão dessa no concurso de 2012. A gente resolveu, a gente explicou. Vamos retomar o raciocínio, porque quanto mais conhecimento, melhor. O militar cometeu o crime. O militar estadual cometeu um crime militar. Crime militar. Quem é que vai julgar ele na primeira instância, pessoal? Na primeira instância, quem é que vai julgar ele? A gente já sabe que quando ele comete um crime militar, ele vai para a JME, Justiça Militar do Estado. Perfeito. Quando ele comete um crime, cai aqui. Mas a JME vai para onde? Divide em quantas instâncias? Em duas. Qual é a primeira instância que se divide? Juiz de direito ou juiz singular. Conselho de Justiça. E tem a segunda instância, pessoal, que não é pelo STM. Está aqui, segunda instância. A segunda instância é exercida pelo Tribunal de Justiça. Era para ser o Tribunal de Justiça Militar do Estado, mas como nós aqui no Ceará não temos esse Tribunal de Justiça porque não tem demanda suficiente para ele, o Tribunal de Justiça Comum responde, tem uma vara lá que responde pelos crimes militares. Então olha o que a questão está dizendo, que um soldado militar estadual que cometer crime definido em lei como crime militar será processado e julgado em primeira instância pela Justiça Militar do Estado. Veja que a Justiça Militar do Estado, ela é a justiça que vai julgar o crime militar. Dentro dessa Justiça Militar do Estado tem primeira instância e tem segunda instância. O STM é um recurso se você for condenado na primeira instância. Recorrer e for condenado na segunda instância, aí sim recorre para o STM, que é a outra instância superior. Essa questão foi até bem elaborada. Se o cara ler com pressa, erra. Essa questão está errada. Você vai dar uma lida lá no artigo 51, parágrafo 1º. Primeiro mesmo. Foi boa, pessoal? TAJ, tá aqui, TAJ total. Chegamos ao fim de mais umas questões.
Terminamos as questões do Estatuto de 2016. Vamos entrar agora no Código de Disciplina de 2012 para cá. Vou fazendo um vídeo só, vai ficar um pouco lento, mais longo, mas vai valer a pena. Depois das questões da CGD de 2016, são poucas questões também, dá para a gente desenrolar. E depois eu vou começar, pessoal, a gravar um curso, o curso preparatório de legislação, claro, para PMCE e logo em seguida para PMPI, que está na iminência de sair. E eu já fui militar, já fui policial na briosa Polícia Militar do Estado do Piauí, então eu acho que eu posso comentar e falar sobre a legislação de lá. Peço aos senhores que sigam novamente Tático Concurso Oficial, ou sigam Michel Simplício 11, Michel _ Simplício 11 é o meu perfil do professor aqui de Souza de Legislação. Quem quiser adquirir a apostila comentada por mim, Tático Concurso, comenta aqui nos comentários, que aí eu passo o e-mail para você entrar em contato. Promoção para os 10 primeiros que entrar em contato, apenas R$10 a apostila em PDF, comentadazinha, esquematizadazinha, TAJ total, para você garantir a sua aprovação. Muito obrigado, foi boa, até a próxima, pessoal.